Salve galera, tudo certo? Aula passada nós estávamos falando sobre os tigres asiáticos e hoje nós vamos continuar falando sobre eles, sobre as economias dos novos países industrializados. Então nós tínhamos parado na Coreia do Sul, então vamos falar sobre algumas características específicas da Coreia do Sul. É a 12ª economia do mundo. Imagina, né, um país pequenininho daqueles ocupa a posição de 12ª maior economia do mundo. Fortemente industrializada, domínio dos chaebols, que eu não sei exatamente o que significa. Aqui, ó, tô brincando. São os conglomerados multinacionais. Eu não lembrava o que significava isso aqui. São esses conglomerados multinacionais, são espaços que são todos modificados, voltados para a instalação dessas multinacionais, com uma certa logística para o recebimento da população trabalhadora, assim como o escoamento da produção. Os principais ramos produtivos, né, das indústrias coreanas são os automóveis, a Hyundai, Ásia e Kia, informática, que é a Samsung, né, que está ocupando aí grande espaço no mercado mundial, os eletroeletrônicos, TVs, computadores, enfim, né, celulares também da LG, tecidos e a indústria naval. O fato de serem um país que é praticamente uma ilha, né, eles se desenvolveram bastante nesse quesito aqui da produção da indústria naval. Malásia é dividido em continental e insular, população maioria muçulmana, isso reflete muito na disciplina do povo, né? Essa questão religiosa, ela reflete muito na disciplina do povo. Então, por isso que em algumas situações é bem enfatizada essa questão religiosa. As etnias da população que vive na Malásia são dos malaios, chinesa e indiana. O poder político está com os malaios, né? Eles que são os tipo presidentes, né? Eu não sei exatamente como se refere a principal figura política na Malásia, porque em algumas situações primeiro-ministro, em algumas situações presidente, em algumas situações imperador. Eu não tenho certeza se a Malásia é uma república que possui um presidente. Então, esse poder político, a figura política, é representada por uma pessoa malaia. O poder econômico está com os chineses e isso gera uma relação bastante conflituosa, né? Porque gera um conflito de interesses aqui entre as questões políticas e as questões econômicas. Os chineses, essa questão econômica muitas vezes está com maiores tendências a uma abertura maior econômica que muitas vezes os malaios eles não querem aceitar. As principais produções das indústrias são os componentes eletrônicos e produtos primários, como estanho, petróleo e gás e o látex. O látex, essa situação do látex é interessante porque foi um processo de biopirataria. Durante o processo de expansão para as porções mais interiores, né, do território brasileiro, quando foi descoberto as seringueiras e a produção da borracha, né, o ciclo econômico da borracha, foram retiradas algumas mudas de seringueira e foram levadas para a região da Ásia, que tem florestas muito parecidas com a floresta amazônica. E eles simplesmente pegaram essas mudas de seringueira e plantaram todas enfileiradinhas, né, como uma floresta de pinos, assim, quando a gente vê uma floresta de pinos plantada, que é tudo enfileiradinho, tudo certinho, né, os espaçamentos entre elas. E foi isso que eles fizeram, né, grandes florestas de seringueiras voltadas à produção do látex. E, em consequência disso, eles quebraram, em 20 anos, eles quebraram o ciclo econômico do látex brasileiro, né? Porque eles tinham uma produção toda organizada
e a produção brasileira ela é feita de uma maneira bastante artesanal, né? São os seringueiros que vão até os seringais, né, que andam pela floresta, e existe todo um processo socioeconômico aí, não é só a questão de vislumbrar o lucro, né? É uma questão também da proteção da floresta e a proteção econômica dessas famílias exploradoras de látex. Então, é uma questão bastante ambivalente aí, quando nós tratamos sobre o ciclo econômico da borracha no Brasil e essa questão da produção do látex. Mas o látex brasileiro, ele ainda é largamente utilizado, né? Ainda bastante exportado e bastante utilizado no Brasil também. A Indonésia é o quarto país mais populoso da região aqui quarto maior país populoso do mundo, né, na verdade, não só da região da Ásia. Possui 212 milhões de habitantes, quase mais, se eu não me engano, mais habitantes do que o Brasil. E é uma ilha, né, um complexo insular. É organizado em 16 mil ilhas, dentre as quais as principais é a ilha de Java, em que há a maior concentração populacional, Sumatra, Bornéu e oeste de Nova Guiné. A população é toda de muçulmanos. A Indonésia é aquele país que vira e mexe sai algumas notícias de, principalmente brasileiro, né? Que brasileiro é um povo besta, que tenta entrar com drogas, porque lá é extremamente valorizado, né? 1 grama de cocaína, a última vez que eu tinha visto notícias, né, sobre o rapaz que foi pego tentando entrar com 50 gramas, a grama da cocaína lá, ela chega a custar 2 mil dólares, né? Uma coisa assim, negócio absurdo. Então a pessoa entra com 50 gramas e fica rico. E aí muitos brasileiros ficam tentados, né? Tenta a sorte e perde a vida. Então eles são bastante rigorosos com essa questão, né? Principalmente por conta da religião. Eles são bem... tem essa questão bem restrita, né? É um grande produtor de petróleo, ele faz parte, né, da OPEP. Existe uma instabilidade política por conta do autoritarismo e elevada corrupção. Corrupção a gente está acostumado a lidar, né, já com isso. A gente já sabe como é que é. A gente não sabe lidar muito bem com o autoritarismo, né? Brasileiro não se dá muito certo com posturas autoritárias, né? Eles são bastante autoritários nesse quesito político e moral também, né? Então isso gera uma situação, um certo desconforto entre a população. Existem muitos conflitos de separatismo entre muçulmanos e cristãos nas Ilhas Molucas, uma minoria Acé, que vive em Sumatra, e os Papua na Nova Guiné. Os Papua, eles são a população nativa da Nova Guiné, e existe esse processo de separatismo, né? Eles reivindicam o reconhecimento do seu espaço e uma separação desse território para que eles vivam sob a sua própria autonomia. Desses outros, aqui entre os muçulmanos e cristãos, eu já sabia também desse conflito, mas essa minoria Acé aqui, eu nunca nem li. Vou procurar saber mais. Mas pelo jeito que está escrito aqui, deve ser uma população nativa também da ilha Sumatra, e que nesses processos colonizatórios, né, eles acabam sendo marginalizados, porque não estão inclusos nessa lógica do lucro, do capital, enfim, e acaba ficando marginalizado nessa situação. No entanto, essas pessoas elas têm o direito de reivindicarem os seus espaços, né, os seus territórios e a sua relação identitária com o lugar, né? O Timor-Leste é uma ex-colônia portuguesa
que realizou seu processo de independência em 1795 e acabou sendo anexada pela Indonésia nesse período. O Timor-Leste é um dos países mais violentos da região. Eles têm esse processo, né, de uma repressão bastante violenta. Essa em específico, que gerou 100 mil mortos aqui, como não está mencionando, eu não vou saber exatamente de qual conflito, mas vira e mexe eles estão em conflito. E passou por esse processo de omissão internacional durante o período da Guerra Fria. Esses 100 mil mortos é nesse processo de independência aqui, galera, e no processo de anexação. Eles não aceitavam o processo de anexação pela Indonésia, eles queriam autonomia, né, e acabou sendo anexada pela Indonésia. E nesse processo gerou uma repressão violenta por parte do Estado, que gerou 100 mil mortos, né, entre os populares. E durante o período da Guerra Fria, a ONU ela simplesmente se omitiu, né, não interferiu nesses conflitos. Durante os anos 90, acontece esse processo de resistência Fretilin. As principais figuras, né, José Ramos Horta e o Carlos Ximenes Belo, que recebem o Nobel da Paz em 96, e Xanana Gusmão. Esse processo de resistência, gente, é um processo de resistência da população nativa, né? Como a gente fala aqui do processo de independência, que gera uma revolta, etc. Então, gera também esses processos de resistência, ao passo que as decisões elas vão sendo tomadas verticalizadas e por representantes que não são reconhecidos. E aí acaba gerando esses processos de resistência. Aí ocorre, né, o plebiscito, ocorre uma ação também dos paramilitares. Nesse processo de resistência, então, para atender à reivindicação da população de maior representatividade, né, ocorre essa questão do plebiscito e uma ação dos paramilitares. Deixa eu só verificar uma informação aqui. Opa. Então, ocorre, né, esse processo de intervenção da ONU. Com tropas brasileiras, portuguesas e australianas. A questão, né, a atual situação do país é que eles são bastante pobres, sem infraestrutura, dependentes de auxílios externos, e é um país rico em petróleo. Então acaba que na geopolítica internacional, acaba que sendo um país que fica fadado, né, a essa pobreza, esse não desenvolvimento de infraestrutura, né, e essa dependência dos auxílios externos de qualquer nação que queiram auxiliar. Existem, durante convenções da ONU, momentos que são como se fosse um leilão, em que são colocadas algumas causas sociais, e o Timor-Leste, o representante político, normalmente ele está presente, né, e acaba aí colocando as suas causas. Só que também é um país que, como existe muita corrupção, eles recebem bastante doação, mas não é investida adequadamente, né? Desculpa. Essa questão aqui, gente, da resistência Fretilin, é uma resistência, é uma frente revolucionária independente, e eles reivindicam paz, estabilidade e desenvolvimento. E como eu tinha falado, né, é uma aliança progressista,
e eles reivindicam a independência total da do Timor-Leste, né, sem ser anexado pela Indonésia. E aí eles calma aí que eu tô lendo um negocinho aqui. Eles são um partido político, organizados atualmente. E aí por isso, né, que esses caras aqui, ó, José Ramos Horta, o Carlos Jiménez Belo e o Xanana Guzmão, eles são como se fossem os presidentes, né? São os líderes dessa resistência. E essa resistência foi a que lutou pela independência da colônia portuguesa, em que ocorre em 1975. Após essa independência em 75, eles são anexados pela Indonésia. E em 98, eles vão lutar, né, de 75 até 98 pela separação da Indonésia. No entanto, ainda eles são anexados pela Indonésia. Mas eles foram, como diz aqui, eles foram violentamente reprimidos, né? E isso acaba que dando uma abafada nessa situação toda, tá? Aí aqui a gente tem alguns mapas conceituais que ajudam a gente... Ah, saiu errado aqui, ó. Que ajuda a gente fixar um pouquinho toda essa situação. Então, em 1945, a Coreia, né, ocorre a invasão japonesa e ocorre esse processo de divisão da Coreia em duas partes. A Coreia do Norte se aproxima da China e a Coreia do Sul se aproxima do Japão e se torna capitalista. A divisão ocorre aqui nos 38 graus leste e norte, né? E em 1950 ocorre então a Guerra da Coreia, que nessa primeira fase ocorre o ataque do norte, da Coreia do Norte, e na segunda, contra-ataque do sul. Mas os Estados Unidos, né, que vão e engrossam esse contra-ataque. Num terceiro tempo, a resistência comunista da Coreia do Norte com a China, né, como eles tinham se aproximado da China, então a China contribui nesse processo de resistência. E aí ocorre o cessar-fogo, que é praticamente imposto pela ONU. O resto da região do Sudeste Asiático, então as principais produções são arroz de jardinagem intensivo, mão de obra numerosa, ausência de mecanização, e o que contribui são esses vales fluviais, que aí são aquelas planícies fluviais, né, nas beiras dos rios, que contribuem para esse processo, essa facilitação da produção do arroz. Então, todo esse processo gera uma economia de subsistência que vai acontecer principalmente nos países Laos, Camboja, Burma e Vietnã, que são países extremamente pobres, e eles acabam adotando o modelo socioeconômico chinês, da ditadura comunista, com posterior abertura econômica. Durante os anos 60, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong, possessão britânica desde 1842, né? Então Hong Kong é posse britânica desde 1842. São países de pequena extensão territorial, com falta de recursos naturais e mercado consumidor pequeno e limitado. Para que houvesse o desenvolvimento desses países, foi necessário, então, né, a dominação e a disputa do mercado consumidor internacional. Então, de todo, né, a receita perfeita para um quadro clássico de subdesenvolvimento, né? Eram países fadados ao subdesenvolvimento. No entanto, o que eles fizeram? Durante o período dos anos 70, passou pelo processo de industrialização, principalmente pelos fortes incentivos fiscais para o capital estrangeiro. Reduziram a carga tributária e
instituíram a livre remessa de lucros. Isso tudo, né? Os fortes incentivos fiscais, pequena carga tributária e a livre remessa de lucros, somados à ausência de legislação ambiental e trabalhista, mais enormes incentivos à educação e qualificação da mão de obra, mais regimes autoritários de direita, ditaduras ou democracia de fachada, foi igual a um forte crescimento econômico, né? Que é aquilo que eu coloquei no início, quando a gente começou a falar sobre os tigres asiáticos. Eles tinham toda uma situação aí que foi imposta para essa sociedade, e como já é uma sociedade, né? São culturas milenares, altamente disciplinadas. E aí houve todo esse processo de investimentos, era a receita perfeita para um forte crescimento econômico, né, que facilitou esse crescimento econômico. Porque são populações muito obedientes, né, eles não questionam nada. Totalmente diferente do Brasil e de toda a América Latina. Lembra que eu coloquei para vocês no início que é como se fosse um tapa na cara, né, da América Latina, que também durante esse período da década de 60 e 70 receberam altos investimentos estadunidenses. No entanto, os Estados Unidos chegou uma hora que falou: chega de investir nesses caras aí, para onde que tá indo esse dinheiro tudo, né? Não só no Brasil, assim como Chile, Argentina, Paraguai, né? Foram países aí que receberam densos investimentos estadunidenses. No entanto, não ocorreu todo esse processo de desenvolvimento, principalmente pelo quesito corrupção, né? Algumas contas hoje já conseguiram rastrear e identificaram esses dinheiros depositados em paraísos fiscais, caso Panamá, Suíça, né? Suíça é o principal destino para essa grana aí de corrupção. Então, esse forte crescimento econômico foi em várias áreas, né? Áreas diversificadas, que é fundamental para a manutenção dos crescimentos econômicos, porque quando uma área ela está em queda, a outra está aumentando as suas vendas, né? Então, consequentemente, faz um equilíbrio aí na balança comercial. Então, eles investiram na área têxtil, na área naval, na área automobilística, informática e e os bens de consumo não duráveis, né, no caso eletrônicos. Isso tudo direcionado para plataformas de exportação, que gerou toda a periferia do capitalismo japonês, né, que são esses países aqui: Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong, são a periferia, são considerados, né, periferia do capitalismo japonês. O Japão se coloca como centro desse capitalismo por conta da primeira aproximação com os Estados Unidos, e aí na sequência, né, de maneira secundária, então esses países eles passam a serem aliados estadunidenses, receber esses vultuosos volumes de investimentos, mas mantém-se como periferia porque eles tiveram esse processo secundário. Então, aprofundando um pouquinho aqui, a crise financeira mundial à luz do colapso dos tigres asiáticos e a situação do Brasil, né? Como é que a gente relaciona todo esse processo com o Brasil e a América Latina. Então, era uma vez a Ásia, terra de tigres. Quando a gente fala dessa questão dos tigres, né, da agressividade no ataque, do domínio, né, da força, então, por isso tigres asiáticos, né, que são uma região dos tigres, região natural onde se desenvolve o habitat natural dos tigres, né? E por conta disso, então, por conta dessa agressividade no mercado, eles receberam esses países receberam o nome de tigres asiáticos. Modelo de desenvolvimento para o mundo, fonte de constrangimento para a América Latina, né? Então, eles se tornaram um modelo de desenvolvimento nessa ótica capitalista. Ótimo, né? Você pegar uma população, estabelecer regras extremamente rigorosas, uma população altamente disciplinada, né? Que não questiona nada, uma população obediente,
tudo que o capitalismo quer, por isso que é colocado como modelo de desenvolvimento para o mundo e fonte de constrangimento para a América Latina. Porque, na visão capitalista, nós somos... nós não tivemos êxito, né? Nós não nos desenvolvemos. No entanto, esses países também eles não são considerados desenvolvidos, né? Eles também são países em desenvolvimento, assim como nós. No entanto, nós não somos modelo de nada, né? nós somos aquele filho que o pai sente vergonha. Então, os Estados Unidos têm uma certa vergonha de nós, né? Olha o nosso presidente quando vai lá tentar conversar com o Trump só ignora. As poderosas NIEs, que são as Newly Industrialized Economies. Meu inglês é péssimo, eu sei. Mas são as novas economias industrializadas, né? Singapura e Hong Kong, cidades-nação com PIB per capita superior a 20 mil dólares, igualando vários números existentes no G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Isso seria uma mera ficção? Então, essas questões eu estou colocando só para a gente ficar refletindo um pouco mesmo, tá? Há basicamente duas explicações para a crise. A primeira é de ordem conjuntural e entende o fenômeno a partir de uma crítica aos mercados financeiros e sua dinâmica. A outra é estrutural e vê a crise a partir da fragilidade de alguns fundamentos econômicos dos tigres. Contudo, independentemente da explicação que se queira dar, a crise não destrói o milagre asiático da ascensão de países primitivos para exportadores de produtos de alta tecnologia e redução da pobreza em velocidade inédita no mundo, mas indica que se esses países aprenderam a receita do grande salto avante, não têm ainda a fórmula do desenvolvimento sustentado. Por quê, né? Embora, né, ocorra todo esse processo do milagre asiático, desse crescimento, etc., etc., ainda não atingiram esse modelo do desenvolvimento sustentado. Eles não são autossuficientes, eles são extremamente dependentes de recursos, principalmente recursos naturais, oriundos de outras partes do mundo, porque senão as suas indústrias elas não se desenvolveriam. E principalmente, né, recursos oriundos do Brasil e da África. Principalmente da África, né, quando a gente fala dos eletrônicos, né, tem alguns componentes eletrônicos que são minerados na África, principalmente por crianças. Então, para estar havendo esse crescimento acelerado dos tigres asiáticos, tem criança sendo explorada na África, né, e sendo explorada por centavos para poder sobreviver, para poder ganhar $1 por dia e sobreviver. Então, não, é um modelo que não existe sustentabilidade, né? Assim que faltarem recursos, essa indústria ela quebra também. Assim como economias que se sustentaram, né? A Venezuela, uma economia sustentada no petróleo, os Emirados Árabes, não tem nada além disso, né? Assim que esses recursos eles começarem a acabar, essas economias elas vão por água abaixo, não se sustentam. Intrigante foi também a amplitude da reação em cadeia em várias partes e setores da economia mundial, inclusive na Bolsa de Valores de Nova York. Há tempos que se esperava um reajuste técnico após um boom de extraordinária duração e intensidade nas bolsas. Havia, como bem disse Alan Greenspan, o presidente do Federal Reserve Board, uma exuberância irracional. Contudo, o impacto da crise de Hong Kong foi rápido e desproporcional. O contágio da febre amarela atingiu rapidamente o Brasil. A Bolsa de São Paulo registrou quedas monumentais, despencaram as ações da Telebrás e o valor dos títulos da dívida brasileira, e o Banco Central teve de gastar reservas para defender o real. Por que a crise teve impacto tão forte em alguns países, enquanto que em outros não passou de um grande susto? A resposta para a indagação acima reside nas deficiências estruturais das economias que sofreram mais severamente a crise asiática, como Tailândia, Filipinas e Indonésia. No caso da economia brasileira, persiste um déficit global do setor público
indicando que a estabilização foi conseguida principalmente pela substituição do financiamento inflacionário pelo endividamento interno e externo. Há, portanto, a necessidade de implementar as reformas estruturais, administrativa, fiscal e previdenciária. A primeira é necessária para reduzir custos, a segunda para racionalizar o sistema, a terceira para corrigir injustiças e conter o déficit. Quanto à previdência, há ainda a necessidade de substituir o sistema de repartição pelo sistema de capitalização da poupança individual, dada a profunda instabilidade do sistema ora utilizado. Então, aqui está uma reflexão bastante aprofundada com um olhar liberal. É importante a gente colocar isso, né? É um olhar liberal. Existem outras alternativas, no entanto, essa é a que está posta aqui. E aí a gente discute um pouquinho mais aprofundado essas questões durante o fórum. Até daqui a pouco, galera!